Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar o módulo de imunologia. Mas o que é imunologia? A imunologia é a ciência que vai estudar as reações de defesa de nosso organismo. Defesa do quê? De qualquer coisa estranha que possa promover um desequilíbrio do nosso organismo que vive em total harmonia. Mas o que seria esse algo estranho? Eu sei que vocês devem estar falando. São as bactérias, professores, são os fungos ou são os vírus. Mas nem sempre pode ser micro-organismo. Qualquer coisa estranha pode causar esse desequilíbrio. E o que pode ser estranho para a gente? Nós temos vários agentes que são estranhos para a gente que pode causar esse desequilíbrio. Então, vocês viram os agentes biológicos, que são as bactérias, os fungos, os vírus, os parasitas, mas existe também agentes físicos, como a temperatura, o calor, o frio, a radiação, os agentes químicos, que são essas substâncias que podem ser oxidantes, corrosivas e tóxicas. Ou até mesmo aquela farpinha que entra no seu dedo. Aquilo é algo estranho. Bom, para manter o bom funcionamento e equilíbrio do nosso organismo, são necessários o trabalho em conjunto dos componentes do sistema imunológico ou imunitário. Quem são os componentes, então, do nosso sistema imunológico? São as células de defesa, que nós vamos chamar de leucócitos ou glóbulos brancos. Os órgãos, linfóides primários e secundários, então a gente vai ter uma aula só sobre isso mais para frente, mas os órgãos linfóides primários são aqueles órgãos onde as células são produzidas ou as células são maturadas. E os órgãos linfóides secundários seriam, por exemplo, os linfonodos, onde ficam armazenadas todas as células que são prontinhas. Então, nesses linfonodos, que a gente pode ter as amígdalas, os linfonodos que ficam na axilas, na virilha, ficam células prontinhas para ataque se algo estranho entrar. Bom, e além das células de defesa de órgãos linfóides, nós temos também as moléculas. Mas quem são as moléculas? Nós temos a linfa, que é aquela parte líquida que corre no sistema linfático. Nós temos os anticorpos, que são proteínas produzidas por nossas células para a defesa do nosso corpo, e outras substâncias que as células produzem para defender o nosso corpo. Então, temos muitos tipos de células, nós vamos aprender ao longo da matéria, e cada uma dessas células produz alguma coisa para defesa. Vamos imaginar assim que, por exemplo, o nosso corpo foi invadido por insetos. Para matar os insetos, nós precisamos de inseticidas. Então, as células começam a produzir inseticidas para matar esses insetos. É lógico que não é inseticida, são o quê? Substâncias que essas células produzem, que são interleucinas, quimiocinas, citocinas, enfim, são substâncias ou moléculas que as células produzem e que equivalem como se fosse um inseticida para matar aquele corpo estranho. Bom, para começar falando da imunologia, eu vou descrever um pouco da história da imunologia, mas na verdade vai ser uma breve história, porque a história da imunologia é muito ampla e é uma história que não tem fim. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, que com a Covid, os pesquisadores estão atrás de vacinas ou de remédios para combater o vírus. Então, hoje estamos escrevendo uma nova história da imunologia, né? Novas pesquisas, novos sistemas de defesa do nosso organismo. Então, a história da imunologia não tem fim por quê? Porque ao longo do tempo sempre vão surgir novas doenças e sempre vai ter que ter um estudo de defesa para essas doenças. Bom, a história da imunologia, né, foi descrita pela primeira vez lá no século V a.C., na Grécia, onde foram coletadas evidências de indivíduos que se recuperavam da peste. Naquela época, as pessoas morriam de peste. Não existia o Covid, mas existia a peste. E muitas pessoas, milhares de pessoas morreram. E algumas conseguiam sobreviver à doença. E essas que sobreviviam à doença adquiriam uma imunidade para essa doença. Então, eles podiam ficar do lado de uma pessoa que teve peste, que eles não adquiriam novamente a peste.
ou seja, estavam imunes à doença. É que naquela época não se conhecia nada de anticorpo e muito menos de micro-organismos, não sabiam sobre essas coisas. Mas eles sabiam que quem já tinha a peste e tinha sobrevivido à doença, nunca mais iria ter esta doença. Então, quem descreveu pela primeira vez essas evidências foi um historiador, o Tucídides, que viveu de 460 a 400 antes de Cristo. Bom, vários métodos experimentais de imunização de pessoas foram realizados na história da imunologia em diversos locais ao mesmo tempo, como a China e o Império Otomano. Naquela época, o Império Otomano era representado pelo Oriente Médio, leste da Europa e o norte da África. E esses experimentos perseguiram até o século XVIII. O que eles faziam nesses experimentos? Bom, além da peste, surge uma nova doença nesse período, que foi a varíola. E a varíola matou muitas pessoas. Hoje, graças a Deus, a gente tem vacina, né? E foi erradicada, não devemos ter mais varíola no mundo, mas enfim. Como que eram os métodos experimentais naquela época que não existia tecnologia, que não se conhecia sobre micro-organismo, que tudo era muito precário, né? Então, eles estudavam da seguinte maneira: todo mundo que tinha varíola e que se curava da doença apresentava o quê? Cicatrizes na pele. Então, eles pegavam essas cicatrizes e raspavam. E o raspado dessa pele, né, dessa cicatriz, eles mandavam uma outra pessoa inalar ou eles inoculavam na pele de uma outra pessoa. Para que isso? Para que essa pessoa, ao entrar em contato com esta pele contaminada, adquirisse uma imunidade para não ter varíola. É lógico que nesta época não se conheciam sobre cargas virais, quantidades que deveriam ser inoculadas, eles colocavam a olho. Então o que acontecia? Algumas pessoas adquiriam a doença e outras se mantinham sem doença e melhor, ficavam imunes à doença, não adquiriam mais a doença. Então era uma roleta russa. Alguns se salvavam e outros morriam, porque não existia uma padronização de como fazer os experimentos naquela época. Em 1718, a esposa do embaixador lá do Império, a esposa do embaixador do Império Otomano, inglês, né? Então a esposa de um embaixador inglês lá, que ficava no Império Otomano, adquiriu varíola. E, por sorte, ela curou da doença. E a partir daí, ela começou a querer salvar as pessoas para que não morressem da varíola. Então, para provar que poderia salvar as pessoas, ela pediu para que um médico raspasse a pele dela e que inoculasse no seu filho e posteriormente, mais para frente, na filha. E ela fez isso na frente da coroa inglesa, para mostrar que ela estava dando os filhos para o experimento. A sorte dela é que deu tudo certo, as crianças não ficaram doentes e nem morreram, e ainda ficaram imunizadas contra a varíola. Aí, o rei da época da Inglaterra achou muito interessante e falou: gente, a gente não tem uma coisa padronizada, né? Não sabemos quanto que põe, quanto que não põe, se é inalado, se é inoculado, o que tem que ser feito. Então, ele começou a fazer o estudo da imunização da varíola, mas ele utilizou o quê? Os prisioneiros ingleses. Ele pegava esses prisioneiros e ficava inoculando do jeito que ele queria. Quer dizer, ele não, os pesquisadores da época. Ele só dava os prisioneiros para fazer isso. E ficava lá anotando quem dava certo, quem não dava certo, quem dava errado, quem que morria. Ou seja, surgiu aí uma imunização contra a varíola, mas não era uma coisa tão eficiente, porque acabava matando. É lógico, eles não conheciam que existia carga viral, não conheciam que tinha gente que tinha sistema imunológico mais fraco, então, portanto, não poderia receber isso. Eles não conheciam nada, então era uma roleta russa mesmo. Alguns viviam, alguns morriam. A história moderna da imunologia começa a partir do século XVIII, em 1796,
quando um médico inglês chamado Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina confiável contra a varíola. Então, vamos descrever como esse médico achou uma vacina. Então, ele vivia numa fazenda, a fazenda era do Sr. Benjamin, que também era um inglês, e os dois, tanto o Benjamin como o Eduardo, olhavam para as mulheres que eram responsáveis por ordenhar a vaca, elas nunca pegavam varíola. Tinha pestes e pestes de varíola na cidade e elas não adquiriam a doença. Por que isso? Eles viram que a vaca também tinha varíola, ela tinha feridas no corpo, pus, e que ela era uma varíola que eles chamavam varíola bovina. E essas mulheres estavam sempre em contato com essas vacas com varíolas, mas nunca adquiriam a varíola humana, porque elas ficavam com a varíola bovina, sempre em contato. Aí esse médico resolveu fazer um teste. Ele pegou uma vaca, raspou uma ferida dessa vaca, pegou pus, tudo, e inoculou essa substância em um menininho. O menininho, lógico, ele teve uma pequena reaçãozinha, porque quando você joga um corpo estranho dentro do seu corpo, você tenta retirar esse corpo estranho. Ele teve uma pequena reaçãozinha, mas logo se recuperou e ficou ótimo. Então, ele não teve varíola. Pode ter tido a reação porque inoculou corpo estranho, mas não teve a doença propriamente dita. Depois de um tempo, quando esse menino estava ótimo de saúde, o médico pegou a varíola humana e inoculou no menino. E o que aconteceu? Graças a Deus, o menino está vivo. Quer dizer, estava vivo, né? Porque isso foi em 1796. Graças a Deus, o menino viveu. Por quê? Quando esse médico inoculou a varíola bovina nele, esse menino produziu os anticorpos, que são aquelas proteínas de defesa. E quando foi introduzida, então, a varíola humana nele, ele já tinha um anticorpo pronto. E aí, ele não adquiriu a doença. Aí foi criado a primeira vacina segura, que não ia trazer a doença para ninguém. E essa vacina foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e salvou milhares de vidas. Logo essa compreensão da imunização e da proteção surgiu lá no século XVIII, antes mesmo de se conhecer os micro-organismos, né, que a gente só foi conhecer os micro-organismos no século XIX, quando Louis Pasteur fez aquele experimento que a gente já discutiu nos primeiros dias de aula. Não sei se vocês lembram que ele pegava aqueles frascos com pescoço de cisne, colocava um caldo de cana, fervia e falava, não existe nada aqui. E aí ele deixava aberto com esse pescoço boca de cisne e mesmo que o ar entrasse ali, não adquiria nenhuma bactéria. Aí ele quebrava, cortava aquele pescoço de cisne e deixava aquele caldo de carne exposto no meio ambiente, e aí sim as bactérias que estavam no meio ambiente entravam no frasco e cresciam ali. Então ele prova que existe germes e que os germes estavam em todas as partes. Bom, no século XIX, então, Robert Koch, só para recordar, porque a gente já viu isso, ele prova que existe doenças infecciosas causadas por micro-organismos. Então, foi aquela história que eu já contei para vocês, que ele ficava analisando os médicos que vinham dos necrotérios e faziam o parto das mulheres. E os bebês só morriam porque estavam todos contaminados por micro-organismos. Então, ele sugeriu que os médicos lavassem as mãos antes de fazer o parto. E quando os médicos começaram a fazer essa asepsia, os bebês começaram a viver. Bom, em 1880, o mesmo Pasteur, né, que tinha descoberto os germes e a pasteurização do leite, ele também descobre uma vacina contra a cólera aviária e uma vacina antirrábica, que foi ótimo, porque muitas crianças acabavam morrendo quando um cachorro raivoso mordia. Né? Usando os mesmos conceitos que eles conheciam sobre imunização, ele consegue criar a antirrábica. Já em 1888, Kitasatos e colaboradores, eles descobrem a soroterapia.
A gente conhece um pouco de soroterapia. Vocês sabem que quando uma cobra pica vocês, ela inocula o quê? Um veneno, que é algo estranho para o nosso corpo. Um tal de antígeno, né? Esse que a gente chama de antígeno, qualquer coisa estranha. Então, dá tempo do nosso corpo produzir anticorpo para combater o veneno? Não. O veneno é tão forte que acaba consumindo e nos matando. E para não morrer, o que, que a gente faz? Nós vamos para o hospital e tomamos um soro antiofídico, para não morrer da picada de cobra. Mas o que, que é esse soro? O soro nada mais é de que anticorpos preparados contra esse veneno. Então, imagine assim, como é que a gente faz o soro antiofídico? Nós capturamos a cobra, retiramos o veneno dessa cobra, um pouco desse veneno é inoculado, por exemplo, em cavalos ou qualquer outro animal. Cavalo é um bicho forte, ele aguenta. E o cavalo recebe este veneno de cobra, reconhece que é um corpo estranho a ele e faz os anticorpos. Diferente da gente humano, que se a gente receber o veneno de cobra a gente morre, o cavalo aguenta. Então, depois de algum tempo, o cavalo produz os anticorpos. E a gente retira esses anticorpos do cavalo e damos para as pessoas adquirirem esses anticorpos prontos. E aí elas eliminam o veneno de cobra. Mais ou menos acontece isso. Quando vocês recolhem o sangue, vamos supor que vocês vão fazer um exame de sangue. Vocês tiram o sangue, seu sangue fica aqui, né? Não sei se vocês já viram que se vocês deixarem esse tubinho de sangue parado numa mesa, ele começa a separar algumas partes. Fica uma parte amarela em cima e embaixo fica um pouco vermelho. Mas no laboratório a gente tenta fazer essa separação um pouquinho mais rápida. Nós pegamos esse tubo, centrifugamos num aparelhinho que parece uma máquina de lavar que fica rodando, 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 rodando e separa as partes do sangue. Quando a gente separa as partes do sangue, nós vamos ter este tubinho nessa forma aqui. Então, as hemácias ficam embaixo, que é o nosso sangue, aquela coisa vermelha que sai quando você corta. Aqui fica um halo branco, que é onde ficam as plaquetas, que são responsáveis pela nossa coagulação sanguínea, e os leucócitos. Aqui nós temos os vários tipos de leucócitos, que eu só vou falar numa próxima aula, esses monte de nome que existe aqui. Mas as nossas células de defesa, as células brancas, os leucócitos ficam aqui. E aí fica uma parte amarela em cima, que a gente chama de parte líquida do sangue. Nós sabemos que o ser humano é composto por mais de 90% de água. E olha aqui a quantidade de água que a gente tem aqui. É lógico que não é só a água, né? Mas a parte líquida do sangue está aqui. Nós chamamos essa parte líquida de plasma ou soro. É a mesma coisa, só que plasma é quando a gente utiliza o sangue que foi colhido com anticoagulante para o sangue não ficar duro. Quando o sangue não é colhido com anticoagulante, a gente chama de soro. Então, essa parte amarela é a parte líquida do sangue, que pode ser chamada de plasma ou de soro, vai depender de como você colheu. Você colheu naquele tubinho roxo, então você usou anticoagulante, a gente vai chamar isso de plasma. Você colheu na tampa amarela, então significa que não usou anticoagulante, a gente chama isso de soro. Mas, para não confundir a cabeça, é a parte líquida do sangue. E essa parte líquida do sangue é onde fica um monte de proteínas aqui. E entre as proteínas nós temos os anticorpos. Então, por exemplo, você pegou uma gripe, você sarou da gripe, os anticorpos contra aqueles vírus da gripe estão aqui. Você pegou hepatite? Então os anticorpos contra a hepatite estão aqui. Você pegou Covid, sarou da Covid, então você tem os anticorpos contra o vírus da Covid aqui. No cavalo, ocorre do mesmo jeito. Você inoculou o veneno no cavalo e ele criou anticorpo contra o veneno da cobra. Então, nós colhemos o sangue do cavalo depois de alguns meses e pegamos só essa parte líquida do sangue do cavalo, onde estão os anticorpos contra o veneno de cobra. E aí a gente pega esses anticorpos e inocula na pessoa que recebeu a mordida de cobra. Assim, ela se recupera, porque ela não tem tempo de produzir o anticorpo. Até ela produzir o anticorpo, ela já morreu.
Então a gente tem que fazer outras coisas, outras pessoas ou outros animais a produzirem esse anticorpo para salvar a vida delas. Então isso que é a soroterapia. É quando uma outra pessoa, um outro animal produz o anticorpo para você. Não existe memória imunológica neste caso, mas a gente vai explicar isso mais para frente, tá? Por que não existe? Porque não são nossas células que estão produzindo, são as células de outro ser que está produzindo. Então a gente só recebe o produto pronto para não morrer. Bom, continuando a história da imunologia, vários cientistas ganharam prêmio Nobel. Eu coloquei aqui alguns, né? Então, em 1907, Laverrans foi o pesquisador que descobriu a malária, que matava muita gente na época, né? Ele descobriu o agente etiológico causador da malária, que era o protozoário plasmódio, estudou o ciclo biológico dele, enfim, foi ele quem descobriu tudo sobre a malária. Em 1908, ele descobre sobre a imunidade celular. Ele mostra como as células podem combater o corpo estranho. Em 1919, Julius coloca em evidência o papel do anticorpo. Ele fala, gente, olha como o anticorpo é importante. E a gente sabe que até hoje é importante, é por isso que existem tantas vacinas. A gente recebe as vacinas para adquirir o anticorpo e para quando vier a doença, a gente já tenha o anticorpo pronto e não vamos ficar doentes. E é isso que a gente está tentando fazer. Bom, só para observação aqui, uma das tentativas que os cientistas estão fazendo é pegar esse plasma de pessoas que já tiveram Covid. Então, imagine, eu tive Covid e sarei. Se você sarou, você produziu anticorpo. Nem todas as pessoas produzem anticorpos com Covid, né? Tem algumas pessoas que não produzem, mas a maioria produz. Bom, produziu o anticorpo, que é essa proteína que vai ficar nessa parte líquida do sangue. Os pesquisadores estão extraindo o sangue das pessoas que já tiveram Covid e que estão boas agora, e nessa parte aqui onde ficam os anticorpos, eles pegam esse soro e inoculam numa outra pessoa que esteja doente, porque eles acreditam que os anticorpos que estão neste sangue de pessoas que deram positivos para a Covid possa salvar a vida de outras. Então, experimentos ainda, a gente chama de plasmoférese, onde a gente doa o plasma de uma pessoa para outra, para tentar ver se ela consegue se recuperar da Covid. Bom, voltando aqui, em 1928, Charles Nicolle ele faz uma pesquisa sobre a imunologia do tifo. Em 1957, Daniel descobre os antihistamínicos, o que foi um alívio para quem é alérgico. Então, a gente sabe que quem tem alergia, existe uma produção muito grande de histamina que é lançada no nosso corpo. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre as células que produzem as histaminas, mas a histamina faz o quê? Causa uma vasodilatação, fazendo com que essa pessoa fique vermelha, com coceira, enfim. Quando você dá remédios para eliminar a histamina do corpo, a pessoa alivia também os sintomas da alergia. Então, para os alérgicos, o antihistamínico foi uma descoberta muito boa, né? Em 1965, André e colaboradores descobrem a regulação genética da síntese da enzima do vírus, principalmente do vírus HIV, né, que foi na época um boom, né? Na verdade, foi em 1980 o vírus HIV surgiu com tudo e já existiam as pesquisas das enzimas, no caso a transcriptase reversa. Bom, como a gente viu então, a imunologia é um estudo da resposta imunológica de defesa do nosso organismo, como o nosso organismo se defende a qualquer corpo estranho ou qualquer agente patogênico. No início, a gente sabe que as primeiras defesas que a gente tem contra qualquer agente patogênico vai ser o quê? As barreiras naturais. As barreiras naturais é a pele, por exemplo, o suco gástrico, as mucosas, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou. Se tudo isso falhar, vem as células. As células vão tentar matar, mas se as células falharem, vai vir
uma resposta mais elaborada, que é a produção do anticorpo, que é aquela proteína bem específica. Então, o sistema imunológico se baseia nas reações antígeno-anticorpo. Então, ó, aqui tem uma célula que está produzindo os anticorpos, que são essas coisas em forma de Y, e esses anticorpos são proteínas que vão lá cair na parte líquida do sangue, o plasma, e que irão tentar retirar aquele antígeno, ou seja, aquele corpo estranho que está dentro da gente. Então, se vocês quiserem imaginar mais ou menos como que funciona, imagine que você enfiou uma farpinha no dedo, uma madeira. Então, a barreira natural não funcionou, a sua pele foi furada. Ótimo. Agora a farpinha está dentro de você. Vão vir células que vão tentar retirar essa farpinha. No caso, são os neutrófilos, que são as primeiras células de defesa. Esses neutrófilos vão tentar tirar a farpinha e não conseguem. E aí, eles batem na farpinha e morrem. Batem na farpinha e morrem. Aí vai ter um monte de neutrófilos mortos, um monte de células mortas. E a farpinha, de repente, sai. Por quê? Porque surge o pus. E o que é o pus? São neutrófilos mortos. Então, se não saiu por bem, saiu por mal. Então, a resposta celular foi eficaz nesse caso. Mas se a resposta celular não fosse eficaz, a farpinha estava lá, você continuava tendo dor, você continuava tendo inflamação, o que aconteceria? Nós iríamos produzir anticorpos específicos para este antígeno e matar esse antígeno. Bom, então já que eu estou falando sobre antígeno e anticorpo, vamos de novo recordar o que é antígeno e o que é anticorpo. Antígeno, o que é mesmo? É qualquer substância estranha que entra no nosso corpo e que a gente tem a capacidade de produzir um anticorpo contra essa substância estranha. E o que é o anticorpo? O anticorpo é aquela proteína que as nossas células de defesa, no caso é linfócito B, mas a gente vai falar dessas células mais para frente, né? São proteínas que as nossas células de defesa produzem e que são lançadas aonde? Na parte líquida do sangue, no soro. E essas substâncias, né, que são os anticorpos, que também são chamados de imunoglobulina. Então, se eu falar anticorpos ou imunoglobulina, é a mesma coisa. Essas proteínas têm a capacidade de se ligar ao antígeno, ou seja, aquele corpo estranho, e destruir. É como se fosse chave e fechadura. Então, se o anticorpo é em forma de bolinha, ele vai se ligar em algum antígeno que é em forma de bolinha. Se o anticorpo for em forma de triângulo, ele vai se ligar em um antígeno que seja em forma de triângulo. Isso eu já falei para vocês lá nas primeiras aulas de bactérias. Bom, como a gente viu, muitos corpos estranhos, seja bactérias, seja vírus, seja protozoários, seja fungos, podem entrar no nosso corpo em diversos lugares, né? Cérebro, pele, pulmão. A gente vê que o Covid é o campeão de todos, porque ele pode atingir cérebro, ele pode atingir pulmões. Ultimamente ele está atingindo rins, fazendo as pessoas irem para diálise, atinge também o intestino, dando as diarreias. Enfim, ele atinge um monte de coisa, né? Bom, mas qual seria a resposta de quando entra algo estranho no nosso corpo? O primeiro sinal seria uma inflamação. Essa é a primeira resposta que a gente tem quando algo estranho entra no nosso corpo. É aí que começa tudo. Mas o que é a inflamação? Então, eu coloquei aqui, ó, um desenho de uma inflamação. Então, você imagine que aqui pode ser uma farpinha, pode ser um micro-organismo, qualquer corpo estranho. Isso causa um trauma no nosso tecido, né? Um dano. Nesse local onde está ocorrendo o dano, podemos ter um calor e vamos ter as reações imunes, porque nós vamos tentar tirar essa farpinha do nosso dedo de qualquer maneira. Primeiro temos a pele, temos os nossos microbiotas, temos as células de defesa, até a produção de anticorpo. Então, no processo que a gente chama de inflamatório, o que a gente vai ter? Vamos ter uma vermelhidão, um edema, que é um inchaço, um calor naquele local, isso é a característica de uma inflamação, uma dor e até mesmo a perda de função. Então, imagine se você
pegasse uma bactéria ou um vírus que entrasse na sua garganta. Então, na hora que você começa com aquela primeira dor de garganta, que fica a garganta arranhando, você vai ter o quê? A garganta super vermelha, às vezes está inchada ali, a gente não está vendo, mas fica quente aquela região. Você tem dor na garganta e você pode até perder a função, você não consegue engolir, por exemplo. Quando você enfia uma farpinha no dedo, fica vermelho ali, pode ficar inchado, vai ficar bem quente esse local, você vai ter dor e você perde a função do tecido também, você não consegue mexer o dedo. Então, esse processo é o primeiro processo que a gente chama de primeira resposta imune, que é a inflamação. Você começa a ter os sintomas e o sistema imune começa a tentar agir. Bom, se o primeiro sinal você não conseguiu responder, por exemplo, tem muita gente que tem a dor de garganta, que fica arranhando, arranha por uma semana e depois está ótima, nem antibiótico precisou tomar para sarar. Ela se recuperou tranquilamente, então ela respondeu a esse processo. Então ela respondeu esse primeiro sinal, que foi a inflamação, e não precisou de nada. Mas se você tem uma resistência baixa, uma imunidade ruim, você não consegue responder no primeiro sinal, então você vai para o segundo sinal. E é a segunda resposta, que a gente chama de infecção. Aí vem a doença. Então, aquela dorzinha de garganta, que poderia passar em uma semana, começa a se complicar. Você pode ter pus na garganta, né? E tudo começa a piorar. Bom, então, só para recordar, a inflamação é a primeira resposta do nosso organismo. Seria o primeiro sinal de alerta, o primeiro aviso. Se falhar, aí a gente vai ter a segunda resposta, que vai ser a infecção. Bom, a infecção vai depender do tipo de micro-organismo que nos atingiu. Então, vai ser bactéria, vai ser fungos, vai ser vírus ou vai ser parasita. Então, em alguns casos, a infecção pode demorar dias para acontecer, ou pode demorar meses para acontecer, ou mesmo anos. Lembra quando eu falei sobre o HIV, do vírus lisogênico, que fica lá quietinho, só se multiplicando? Então, pode demorar anos, você não adquire a infecção. Você fica só lá com a inflamação, mas não adquire a infecção. Então, o Covid, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Tem gente que em uma semana, quando entra em contato com o vírus, já está doente. Tem outros que demoram 15 dias e outros demoram 21 dias. Até hoje ninguém sabe direito quanto tempo demora para ocorrer a infecção, né? Então, eu coloquei só alguns exemplos aqui. Então, a infecção bacteriana tem casos que duram 6 horas a 48 horas, ou mesmo meses, para ocorrer. A infecção viral pode demorar semanas para ocorrer, meses ou anos. A infecção de parasitas pode durar meses ou anos. A infecção por fungos pode durar meses ou anos. E isso tudo vai depender de muita coisa. Vai depender, primeiro, se a pessoa tem um sistema imunológico bom ou ruim, para que isso ocorra mais rápido ou menos. No caso do Covid, se ela é obesa, se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta. Então, tudo vai depender de muita coisa do corpo do hospedeiro. Além disso, também depende da carga viral. Quando eu falo carga viral, não estou falando de vírus, eu estou falando de quantidade que a gente pode ter de bactérias, de parasitas ou de fungo. Então, da carga viral, é assim, eu peguei pouca carga viral, poucas bactérias, poucos vírus, poucos parasitas ou poucos fungos, ou eu peguei uma carga viral muito grande, a pessoa cuspiu em mim, aí eu fiquei com mais ainda de agentes patogênicos. Bom, para combater tudo isso, nós temos o sistema imunológico, que a gente já falou, que são aqueles elementos, né, que nos ajudam. As células de defesa, as barreiras naturais, os órgãos, né, que produzem essas células e as moléculas. Então, todos eles têm que funcionar para manter o nosso equilíbrio e a nossa imunidade. Só que existem alguns fatores que pode desequilibrar o nosso sistema imunológico, ou também conhecido como imunitário. Quem são esses fatores que podem alterar esse desequilíbrio, além dos agentes patogênicos, né? Ou químicos ou físicos? O estresse. O estresse diminui nosso sistema imunológico. A depressão. Então, a depressão, a gente sabe que agora,
com o confinamento, com a quarentena, muita gente está tendo. Uso de corticoides, então as pessoas que são asmáticas, que podem usar muito corticoides, vão ter um sistema imunológico um pouquinho mais enfraquecido devido ao uso dos corticoides, por exemplo. Ou mesmo pessoas que têm doença autoimune que precisa tomar os corticoides. Tratamentos de quimioterapia ou radioterapia, então se você tem um câncer, você utiliza medicamentos que são muito tóxicos e a gente pode diminuir o sistema imunológico por causa disso. Alterações hormonais e metabólicas, então as mulheres, principalmente, né, naquelas fases onde vai chegar a menstruação, pode perceber que se ela bobear, ela começa a ficar gripada, começa a ter uma dor de cabeça, então diminui o sistema imunológico para algumas mulheres, não são todas, né, quando mexe com os hormônios. A desnutrição diminui o sistema imunológico e a falta de sono também, então não dormiu. Teenagers, vocês não estão indo mais pra balada, né? Vocês estão em quarentena, espero que sim. Mas as teenagers, sabe como é que elas são, né? Elas iam pra balada e não dormiam. Então a falta de sono também diminui o sistema imunológico. A bebida, tabaco e outras coisas também diminuem o sistema imunológico. Bom, quando existe esse desequilíbrio, então não funciona direito o nosso sistema imunológico e a gente pode sair da inflamação e chegar na infecção, né? Então eu coloquei aqui os agentes novamente que podem também trazer o desequilíbrio químico, físico e biológico. E quando a gente tem uma imunidade comprometida por causa de falta de sono, por estresse ou por tudo aquilo que eu já falei, você vai ter então uma imunidade baixa. E quando você tem uma imunidade baixa, você tem mais chances de desenvolver uma doença. A gente fala que você tem uma baixa resistência. A partir de agora, eu vou colocar alguns conceitos para vocês entenderem quando eu for falar da imunologia propriamente dita. Então, quando eu falar de pacientes imunodeprimidos ou imunocompetentes, o que é? Qual é a diferença de um para outro? Então, quando eu falo pacientes imunodeprimidos, significa que ele tem uma baixa resistência. Ele não tem um sistema imunológico bom, então ele tem maior chance de adquirir qualquer tipo de infecção. Então, por exemplo, quem são os principais pacientes imunodeprimidos? Aqueles que têm o HIV, a doença propriamente dita, pacientes que têm câncer, que fazem quimioterapia ou radioterapia. Eles, por ter um sistema imunológico muito baixo, eles podem desenvolver infecções secundárias. Então, por exemplo, candidíase oral, meningite fúngica. É por isso que a gente fala que paciente com HIV acaba morrendo por outras doenças e não pelo HIV, porque ele fica tão fraco que ele adquire qualquer outro tipo de doença. Bom, pacientes imunocompetentes é completamente diferente de imunodeprimidos. Então, se eles são competentes, é porque ele tem uma boa resistência. Então, ele tem a menor chance de desenvolver uma infecção. Bom, pacientes imunossuprimidos ou imunossupressão, o que seria isso? São aqueles pacientes que têm um sistema imunológico ok, funcionando, mas a gente dá remédio para que eles diminuam o sistema imunológico. Ai, professora, você tá louca? A pessoa tem que tomar remédio para diminuir o sistema imunológico, vai ficar doente. Realmente. Não é que eu esteja louca, mas existe casos que a gente tem que dar remédio para a pessoa não ter sistema imunológico. Por exemplo, quando a pessoa faz um transplante, aqui eu coloquei de medula óssea, mas pode ser um transplante de rim, de pulmão, de coração, de qualquer outra coisa. Quando a pessoa recebe um transplante, ela recebe um órgão que não é dela. Por exemplo, se eu receber um coração, eu estou recebendo um órgão que não é meu. E quando eu recebo esse coração, mesmo que seja de um humano, eu entendo que aquele órgão não é meu e eu vou tentar matar este órgão. Então, primeiro vem as células de defesa que tentam matar, produzindo moléculas. Depois eu vou criar anticorpo contra esse órgão. Ou seja, eu vou tentar destruir, porque a função do sistema imune é destruir qualquer coisa que seja estranha. E aquele órgão não era meu. Então, eu vou tentar destruir. Então, para não ter a rejeição do órgão transplantado, a gente dá remédios que vão imunossuprir
né? Vão causar uma imunossupressão do nosso sistema imunológico. A gente diminui o nosso sistema imunológico justamente para não matar esses órgãos que acabaram de ser transplantados. Então, uma pessoa que é transplantada a vida inteira vai tomar esses remédios para não ter a rejeição. E é por isso que a gente tem muito cuidado com essas pessoas transplantadas hoje, porque, como a gente sabe, elas não têm um sistema imunológico muito bom. E se elas pegarem, por exemplo, o Covid, elas vão para o saco, né? Porque o sistema imunológico não é bom, a gente está diminuindo o sistema imunológico delas. Bom, existe também as pessoas que têm doença autoimune. O que significa? Auto é próprio. Então, significa que tem pessoas que desenvolvem anticorpos contra ela mesma. Então, por exemplo, o lúpus. O lúpus são pessoas que têm doença autoimune. Então, elas podem adquirir anticorpo para diversas partes do corpo dela. Então, elas podem adquirir anticorpo para a pele dela. Ah, não reconheço essa pele como minha. Elas podem fazer anticorpo contra o rim, contra um fígado, contra um pulmão, enfim. Lúpus é uma doença muito, muito grave. Tem que ser bem controlada para a pessoa não adquirir, não matar o seu órgão. Né? Por isso que elas também podem tomar imunossupressores, igual o transplantado, porque ela tem que diminuir o sistema imunológico dela. Já que o sistema imunológico não conhece as coisas dela e estão tentando matar ela, você tem que diminuir o sistema imunológico. Então, essas doenças autoimunes, a gente acaba atacando o nosso próprio corpo. Existem várias outras doenças autoimunes, como, por exemplo, a artrite reumatoide, que tenta matar as articulações dos nossos ossos. Tem, por exemplo, eu tenho doença autoimune, eu tenho Hashimoto, eu produzo anticorpo para matar a minha tireoide, então eu mato a minha tireoide. E sem tireoide eu não tenho hormônio, então eu vivo à base de hormônios artificiais, porque eu não tenho como produzir. Mas graças a Deus a tireoide é um órgão mínimo perto de outras doenças, né? Que tenta matar rim, tenta matar coração, isso é pior ainda. Então, pessoas que têm doença autoimune tem que tomar muito cuidado para não cair o sistema imunológico, porque uma hora ou outra ela acaba tomando corticoides ou qualquer medicamento que diminua o sistema imune. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima.